Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Normando. Estou conhecendo hoje esse lugar, os Hebreus, a sua esposa, a pastora Zélia, né? E irmão Adão, tinha muitos anos que eu não via, né? Ele ligou para mim ontem, a gente saiu lá da igreja, ele tem responsabilidade lá também, estava com muita correria, muito luto, e nem vi o tema hoje que fui ver, né? Geralmente eu digo não, mas Deus colocou no meu coração para estar aqui com os irmãos hoje, né? Meu coração abriu para estar aqui. O irmão Adão não mudou muita coisa, né? Desde quando eu vi ele, a esposa dele deve ter achado bom, né, mas ele não mudou muita coisa não, tá enxutinho, tá novo, né? Fortinho, graças a Deus. Quero louvar a Deus pela minha esposa, meus filhos que aqui estão, irmãos, né, que veio aqui estar comigo. Hoje eu amanheci dizendo para minha esposa que eu amo ela, né? Eu estava muito quebrantado no meu coração, eu falei para ela que eu amo muito ela. Conheci dizendo isso para ela hoje, né? Vai uma dica para você, né? Irmãos, é sério, eu perdi meu pai tem pouco tempo, né? Um mês e pouco que eu perdi meu pai, e eu mais minha esposa cuidamos do meu pai em minha casa durante um mês, né? E Deus permitiu ele partir. Então, às vezes, a gente não investe tempo nas pessoas que nós amamos, que está próxima de nós, e sem saber que às vezes são pouco tempo, né, que às vezes a gente pode estar perto daquelas pessoas. Então, valorize as pessoas que estão perto de você, né, ama elas, né? Então, minha esposa vai ter 17 anos, 18, olha, eu estou até lembrando. Vai ter 18 anos que me tolera, me suporta, né? Então, irmãos, precisamos melhorar a cada dia, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Pode tomar o assento. Como eu disse, hoje foi um dia de muita peleja lá no trabalho, muita labuta. Eu nem a agenda trouxe aqui, né? Só trouxe a Bíblia, a palavra de Deus. E eu me sinto, sendo assim, eu me sinto mais dependente do Espírito Santo para trazer a palavra ao coração de vocês. Porque os irmãos não veio aqui ouvir o homem, os irmãos veio aqui ouvir algo da parte de Deus. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos, falar do Evangelho, porque nós precisamos voltar para a nossa casa alimentado da palavra. Muito bem, então o tema fala-se de fé. Eu lembro que o irmão Adão, né, é diácono, presbítero, que maravilha, né? Quanto tempo que nós não se vemos. O presbítero irmão Adão falou que o tema fala-se de fé. Então a palavra do Senhor aqui, irmãos, na Epístola aos Hebreus, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muita revelação tem dentro aqui desta palavra. E quando se fala de fé, são duas letras, né? Uma palavra bem pequena, mas que abrange algo muito profundo, em que muitas pessoas não entendem, e por que não dizer milhões e milhões de pessoas, às vezes, professam, dizem essa palavra: eu creio que há um só Deus, mas isso não é suficiente para nós, porque a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 2,
versículo 19, diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, você faz bem em acreditar que existe um só Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas isso não é suficiente, porque a outra parte do versículo, Tiago, ele disse: os demônios também creem, que estremece. Irmãos, os demônios, eles acreditam que Jesus morreu para salvar a humanidade. Os demônios creem nisso, que eles chegam e tremem, mas para eles não tem recurso, porque eles não têm uma fé salvífica, eles não creem, porque eles não têm uma fé verdadeira, porque para eles não tem mais salvação. Mas para mim e para você existe a salvação, se eu e você entendermos o propósito da palavra do Senhor para nós. Qual é o tipo de fé que estamos professando, irmãos? Eu te digo nessa noite e faço essa pergunta. Hoje, meus irmãos, estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão professando às vezes uma fé, elas vivem uma fé tão artificial, que às vezes ela pega no seu celular e ela olha, né, fala: deixa eu ver qual que é o pregador que vai estar nessa semana. E se porventura no banner tem a foto de um pregador, talvez famoso, de alguém, né, que tem uma aparência, ele fala: eu não vou para a igreja porque não tem um pregador de fora. Eu quero dizer para você, irmão, que a nossa fé, ela não precisa estar em homens, em pregadores, porque a nossa fé, ela precisa estar no maior dos pregadores, que é a pessoa bendita do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos pregadores estão pregando essa palavra, mas não estão vivendo. Talvez está vivendo uma vida pior do que a sua vida e vai colocar a mão na sua cabeça. Mas, irmãos, se você acreditar na pessoa de Jesus Cristo, você não vai ser decepcionado. Qual é o tipo de fé que nós estamos professando? Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, do versículo 1 até o versículo 8, você vai deparar com Jesus falando dessa parábola do juiz iníquo e aquela viúva que insistiu até o juiz atender a ela. Ele estava se referindo à oração. Não existe fé verdadeira, irmão, sem oração. Não adianta só o pastor orar se você não orar. Você precisa ter o teu devocional com Deus, entrar no teu quarto e o teu pai que vem em secreto te ouvirá e te recompensará. Mateus 6,6. Então ele falando ali sobre a oração, sobre a existência de nós estar orando. E aí ele pega no versículo 8, ele faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele faz uma pergunta, irmão. Ele estava dizendo: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Porque as pessoas estão apostatando da fé. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias muitos apostatarão da fé para ouvir espíritos enganadores, para ouvir doutrinas de demônios. Irmãos, por incrível que pareça, eu conheço pessoas que professou muitos anos de fé, mas hoje não está congregando, não está na igreja, mas está em casa e às vezes olhando pelos meios de comunicação, pessoas que têm doutrinas de demônios, que é contra a igreja, que é contra congregar, que é contra o dízimo, que é contra pastores, que é contra tudo. Apostatou, abandonou a fé, irmão, para ouvir espíritos enganadores. Estamos vivendo num período de apostasia, irmão, de abandono da fé. Às vezes a apostasia não é abandonar a igreja, estar fora da igreja.
Deus nessa noite nos convida a viver, irmão, a verdadeira fé que a palavra de Deus nos mostra, nos dá um modelo para nós vivermos. Nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui, aleluia, eu estou nos braços do Pai para pregar, porque eu não tive nem tempo, mas eu estou indo segundo a direção que Ele me deu nessa noite, para trazer o seu coração aqui nesse lugar. Eu não trouxe uma palavra para impactar você, irmão, não, mas eu trouxe uma palavra da parte de Deus para você refletir naquilo que está sendo pregado nessa noite. Quando você se depara com a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, você vai ver o inimigo, ele se opondo a Deus e se opondo também à fé verdadeira. Quando ele fala aqui no versículo 1, na última parte do versículo, ele faz uma pergunta para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Prestou atenção, irmão? Ele fez uma pergunta para Eva: ó Eva, é assim que Deus diz para vocês que não comereis do fruto da árvore do jardim? Ele colocou em dúvida a fé de Eva e Adão, irmão, naquilo que Deus disse, na palavra falada por Deus. E Eva então afirmou aqui, e ela disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E aí no versículo 4, você imagina, quem tem medo de cobra aqui? Quase todo mundo, Quem não levanta a mão tem medo também. E você imagina Satanás falando na boca de uma cobra, irmão. E aí agora ele fala: então disse, Satanás através da serpente, disse a mulher: certamente não morrereis, se opondo à palavra do Senhor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrireis os vossos olhos, sereis como Deus sabe, sabendo o bem e o mal. E aí as convicções desceu, as convicções que ela tinha no que Deus disse, abaixou a guarda e acreditou naquilo que Satanás lhe disse. E ela pega e come e dá para o seu esposo, e a tragédia vem como muitos sabem da história. Meus irmãos, a fé verdadeira do Senhor não é esperar somente as coisas dessa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz o apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo Jesus está somente nas coisas dessa vida, daqui da terra, nós somos os homens mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Jesus somente nos bens passageiros, terrenos aqui dessa terra, irmão, nós somos os homens mais miseráveis de todos os homens. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: nós não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos a futura, aquela que está por vir. A nossa fé, ela vai muito além das coisas passageiras desse mundo. A nossa fé é uma fé, irmão, que crê no impossível, que crê que aguarda um céu que está aguardando aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Como vai a tua fé nessa noite? Como vai as tuas convicções? Eu vejo a fé de José, irmão. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 50 que José,
quando ele estava prestes a morrer, ele lança uma profecia, uma palavra, porque ele acreditava nas promessas de Deus. Ele disse: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Promessa que não falha, promessa de Deus. Ele estava no Egito, o povo estava no Egito. Egito representa o mundo, irmão. Ele estava dizendo: eu vou morrer, mas Deus vai tirar vocês aqui e vai levar para a terra que Ele prometeu. Da mesma forma que Jesus, irmão, Ele foi para o céu e Ele prometeu levar aqueles que obedecem a sua palavra. Ele prometeu tirar nós aqui dessa terra, aleluia, ressuscitar o nosso corpo, aqueles que já partiu, para estar eternamente com o Senhor. José, ainda pela fé, ele fez os filhos de Israel jurar lá no Egito, dizendo: eu vou morrer, mas vocês não vão me sepultar aqui no Egito, porque eu não sou do Egito, eu sou de Canaã. Aleluia. Vocês juram que vai transportar os meus ossos, que vai enterrar os meus ossos em Canaã? E eles juraram, irmão. E por incrível que pareça, quando o povo saiu do Egito, saiu tumultuado, saiu correndo, mas Moisés lembrou e falou: vamos pegar ali os ossos de José, vamos levar para enterrar em Canaã, porque José não pertence ao Egito, o povo de Deus não pertence ao Egito, não pertence a esse mundo, mas nós pertencemos a Canaã celestial, aleluia. E os ossos de José foram enterrados então em Canaã. Nós estamos aqui de passagem, irmão, nós não pertencemos a esse mundo. Eu vejo que a fé verdadeira na palavra de Deus é uma batalha. Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Esse Judas aqui, irmão, não é aqueles Iscariotes, né? O traidor, mas esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, por parte de mãe, né? Que não acreditava no ministério de Jesus, mas ele escreveu essa epístola, porque ele teve que acreditar depois de todas as provas, e Jesus o escolheu para o ministério. Ele escreveu no versículo 3: eu tive por amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A respeito da salvação, quando eu estava escrevendo, eu tive a necessidade de escrever e exortar vocês, para vocês batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, a batalha da fé é viver sob pressão, professar a fé verdadeira em Jesus Cristo, na palavra de Deus, é viver sob pressão aqui nesse mundo. Quando você se levanta, irmão, e diz: eu vou andar com Jesus, eu vou deixar esse mundo, eu não vou fazer a vontade minha mais, eu não vou fazer mais a vontade do diabo, eu vou renunciar tudo para seguir a Jesus. Você pode esperar perseguições vir para cima de você, porque você não vai mais pertencer a esse mundo, e as pessoas aqui não vão entender você, irmão, porque você não é daqui, você tem a marca da promessa, você deixou tudo para seguir Jesus, então você vai viver sob uma pressão, porque você está na contramão desse mundo. É uma batalha, irmão, é uma batalha para nós não voltar para o mundo, porque às vezes o inimigo levanta contra nós na caminhada, e tem dia que
talvez você até esquece que você levantou a mão, aceitou Jesus, renunciou a esse mundo para seguir a Cristo, mas o Espírito Santo ele vai e fala: meu filho, vai para a minha presença, meu filho, lê a minha palavra. O Espírito Santo te impulsiona. Jesus ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador aqui, ele deixou o Espírito Santo, irmão, para nos ajudar a servir o Senhor, porque com as nossas forças nós não chegaríamos até o céu, mas é pela graça do Senhor, é somente pela graça, é pela ajuda do Espírito Santo que nós vamos chegar no céu de glória. Lá em Hebreus capítulo 11 fala que os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram a força. É da fraqueza mesmo que você tem que tirar força. Tem dia que você não está sentindo vontade de orar, mas você precisa orar. Tem dia que você não está sentindo vontade de ler a Bíblia, mas você precisa ler a Bíblia. Tem dia que você não está sentindo vontade de vir para a igreja, mas você precisa estar na casa do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz a palavra do Senhor: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, e tanto vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Nós estamos na reta final, irmão. Nós estamos na batalha final. E você vê uma maratona, uma corrida, é na reta final é que muitos cansam, é na reta final é que muitos desistem. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar com você. Hebreus capítulo 10, versículo 38: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, se ele voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39: nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Aleluia! Quando chegar aquele grande dia, irmão, nós vamos ver que valeu a pena renunciar tudo, valeu a pena ser criticado, valeu a pena ser zombado, valeu a pena não ser compreendido por muitos, mas nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé. Tem muitos que não estão guardando a fé, irmão. Tem muitos que não estão guardando a fé. Hoje é dia de ativar a fé no teu coração. Quem ativa a fé no nosso coração, irmão, é a palavra de Deus através do Espírito Santo do Senhor. O que você está ouvindo aqui hoje é a genuíno Evangelho, irmão. Não é o leite falsificado, mas é a genuína palavra do Senhor, que não vai te fazer mal, mas vai fazer bem para a tua fé, para a tua alma. Hoje é dia de você ativar a fé verdadeira no teu coração, porque os discípulos lá em Lucas 17:5 falou: acrescenta, Senhor, a nossa fé. Às vezes, irmão, tem pessoas que estão quase desviando, né? O Espírito Santo vai, fala, trabalha no coração, e ele renova a sua convicção do seu coração, se levanta, renova a aliança e fala: eu quero Jesus, eu não vou deixar Jesus por nada. O inimigo está de olho em você. Infelizmente eu tenho essa notícia para te dar, porque ele não desiste de nós, irmão. Ele anda ao redor rugindo como um leão, porque não é o leão, ele ruge como um leão, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, que está conosco. Mas ele está querendo que as suas convicções sejam abaladas. Ele está querendo levar você de volta lá para onde Deus te tirou. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você: é tempo de você caminhar, é tempo de você combater o bom combate. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, da qual você foi e fizeste perante muitas testemunhas. Você lembra do dia que você aceitou Jesus, irmão? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Então renova a tua fé no Senhor nessa noite, porque o Senhor está falando aqui hoje sobre a nossa fé.
precisamos rever as nossas convicções. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estava vindo de Anápolis para Goiânia, um empresário dentro de uma caminhonete, parece aquelas Hilux Frontier, e eu não sabia que ele estava com uma pistola na cintura. A gente tinha vindo de lá, a expulsão do demônio lá, e ele disse para mim: você não pode dizer que você é salvo, ninguém pode dizer que você é salvo. E eu estava com ele, com a esposa dele, com a mãe dele, no carro e mais outra irmã. Eu falei: meu filho, com todo o respeito que eu tenho por você, mas tem alguma coisa para consertar na tua vida, porque aquele que é salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que ele é filho de Deus. Então, se você é salvo, se você é salva, o Espírito Santo testifica com o teu Espírito que você é filha. Se você já nasceu de novo da água do Espírito, irmão, você não tem dúvida da tua salvação. Mas se você ainda tem dúvida da tua salvação, hoje é o dia de você entregar a tua vida para Cristo e dizer, como eu disse no ano de 1998, Senhor, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. Depois disso eu me desviei, fiquei um ano lá no mundo, mas não dei conta, porque Jesus falou comigo, e eu reconciliei pela cama e falei: eu quero andar com o Senhor. Aleluia. Ainda que seja na fraqueza, mas o Senhor vai nos fortalecendo. Abraão não duvidou, mas ele não enfraqueceu, ele não duvidou e foi fortalecido na fé, dando glória a Jesus. Amém? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Levanta a mão direita para o céu, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus hoje, irmão? Tem alguém que quer fazer aliança com o Senhor? Hoje é o dia que o Senhor reservou para te abraçar, para te receber como filho, como filha amada do Senhor. Amém? Quer receber esse abraço de Jesus? Entrega a tua vida para Ele. Tem alguém para reconciliar aqui hoje? Amém? Não tem, mas que Deus possa nos ajudar a viver essa fé verdadeira. Vamos orar então nessa noite. Talvez pessoas que estão fracas na fé, Deus vai te fortalecer através dessa palavra. O que fortalece nós, irmão, é a palavra de Deus. A vitamina do crente contra o pecado é a palavra do Senhor. Quando nós distanciamos da palavra, nós aproximamos do pecado. Mas quando nós aproximamos da palavra, nós distanciamos do pecado. Aleluia. Talvez você não está com um projeto de ler a Bíblia toda, mas hoje o Espírito Santo fala no teu coração: meu filho, minha filha, é tempo de você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E quando você terminar ela, você voltar de novo lá em Gênesis e ler novamente. Depois, quando terminar, volta de novo e ler novamente, porque assim a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Amado Deus, bendito, soberano e eterno Pai, Senhor querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, colocando a nossa fé no Senhor, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, correndo com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta. Meu Deus, muitos nessa caminhada, Senhor, já desistiu, já olhou para trás, já fez como a mulher de Nó, já desistiu de caminhar, meu Pai, até chegar no céu. Mas hoje, Senhor, aqui nós estamos renovando as nossas convicções, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, que nós temos que perseverar até o fim, porque o Senhor falou: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, meu Pai. A salvação, meu Deus, ela é passado.
A salvação não é passado, Pai, quando o Senhor entregou a vida na cruz do Calvário por nós. A salvação, meu Deus, ela é presente hoje, porque nós estamos batalhando a batalha da fé. E a salvação é futura também, meu Pai, quando o Senhor falou: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Oh, Senhor, ajuda esse irmão, meu Deus, que está fraca, ajuda esse irmão, meu Deus, que está fraco aqui hoje, Senhor. Meu Deus, a receita foi dada, Senhor, para esse filho teu, para essa filha tua. Se ela seguir, meu Pai, o que o Senhor falou que hoje ele vai ser vitorioso, ela vai ser uma vitoriosa, meu Pai, porque a palavra não mente, meu Deus, é a tua santa palavra. Alabasterianda, alamanassu e decanta, alabahai, sorenianda, alamanassu e declovere e decanta, alabashai. O avivamento vem, meu Deus, mediante a palavra, Senhor. Vai quebrando as correntes aqui hoje, vai lançando por terra Satanás toda dúvida, meu Pai, toda dúvida que caia por terra, meu Deus. Visita essa casa, visita este lar, meu Senhor. Vai visitando, Senhor, este lar hoje aqui, meu Pai. Este lar, meu Deus, que está passando por aflição, meu Pai, que está em contenda, que está em briga, que está em discórdia, meu Pai. Vai trazendo a paz deste lar, vai trazendo, meu Deus, amor, compreensão, meu Pai. Vai trazendo a tua presença, Senhor, nessa casa. Rabasteri canta lamanassu e decanta labachai, soreni canto e dequeria, sol de canto e de naciam de clovere e canta labachai, remian de naciam de clovere e canta lamanassu e denai, oh, ramantu e de canta lamanassu e dequeria e canta lamanassu e denai, canta lamanassu. Oh, aleluia, 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 aleluia. A glória do Senhor está neste lugar. Receba a graça de Deus aqui hoje, irmão. Aleluia. A fé, ela é individual. A fé, ela é individual no coração de cada um. Você não vai depender da fé de A ou de B para ir para o céu. Você não vai depender da fé de ninguém, meu irmão, minha irmã. Aleluia, para vencer. Mas você vai depender da fé unicamente, exclusivamente tua, no teu coração. Aleluia. Então deixa o Senhor renovar a tua fé aqui hoje. Rabacanta lamanassu e decanta labachai, rabasteri canta lamanassu e decanta labachai. Talvez você estava sem fé até mesmo para orar, talvez você estava sem fé para levantar de madrugada, mas o Senhor está te inquietando aqui hoje. O Senhor está te despertando aqui hoje, nessa noite, e dizer que é tempo, aleluia, de olhar para Ele, de estar com as suas convicções firmadas na pessoa bendita e amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Receba a graça do Senhor nessa noite, receba a renovação do céu, receba a unção do Senhor sobre a tua vida, receba fortalecimento espiritual aqui hoje, aleluia, porque o Espírito Santo está presente aqui nessa noite, nesse lugar, para renovar a sua igreja. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode tomar o teu assento. Eu